São coisas que a gente conversa aqui, irmãos, que até parece que é uma bobeira o que a gente está conversando aqui. Mas uma vez lembrado e praticado, elas fazem toda a diferença na vida da pessoa. Porque é uma realidade que a gente fala, né? A gente está sempre falando de realidades, de coisas eternas. Só que as coisas eternas, muitas vezes, elas tiram a gente de uma zona de conforto. Elas levam a gente para uma zona de embate. É a carne contra o espírito mesmo, total. Então, por isso que a pergunta é: isso aí é na condição natural do homem, da natureza humana, ou é na condição do homem celestial? Porque é diferente, irmãos. Completamente diferente. Na condição do homem celestial é outra coisa. Que visão você está tendo em cima dessa situação? É uma visão do homem natural ou do homem celestial? Em tudo na nossa vida, nós seremos colocados em prova se aquilo ali a gente está vivendo espiritualmente ou naturalmente. Qualquer situação natural, você pode enxergar ela de uma forma espiritual. É você estar vendo ela de um ambiente A ou do ambiente B. E ela é totalmente diferente uma da outra. Eu me lembrei que há anos atrás eu estava num culto, né? Aquele crente bem fervoroso, né? Não sei se foi coisa da minha imaginação, mas eu me lembrei agora, ou se tinha alguma coisa a ver com o espiritual mesmo, mas eu me alegrei, eu sei que eu me alegrei porque. Só que eu não entendi nada, mas eu me alegrei. O, o servo de Deus que estava presidindo o culto, ele já faleceu, ele. Eu estava vendo uma luz assim em volta dele, contornando o corpo dele, né? Uma luz forte, contornando o corpo dele. Assim, a parte do corpo que eu via, porque ele tá atrás da tribuna, então, tipo, do peito para cima, né? Essa luz foi para trás já em forma de corpo humano, andou até na beirada do púlpito, na lateral, assim, e apontou na minha direção. Apontou com o dedo e tudo, assim, ó, aquela luz. E depois voltou para ele, entendeu? Fiquei pensando, será que é coisa da minha imaginação? Eu sei que eu me alegrei com aquilo, só que até hoje eu não sei explicar. Talvez seja alguma coisa, ou não, né? Mas eu me lembrei disso agora, nem sei por quê. Vou ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente no corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Aí no versículo 8 ele fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então aqui ele dá um alerta, né? Ele dá acende uma luz vermelha aqui de atenção. Olha, tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então ele está dando um alerta aqui para o povo, tá, irmãos? Olha, toma cuidado, porque por meio das filosofias e das sutilezas, pessoas vão querer aprisionar vocês. Pessoas vão querer fazer de vocês presa deles. O sustento deles e muitas coisas eles vão fazer com essas filosofias aí e essas sutilezas, eles vão querer de alguma maneira enredar vocês. Então tome cuidado. Aí ele fala assim, essas filosofias e essas vãs sutilezas, elas são segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é, nossa, isso aqui é bom demais. Para quem olha isso aqui, entende isso aqui, é bom demais. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Existe possibilidades N das pessoas serem presas umas das outras, serem enredadas umas pelas outras. E como isso é possível, irmão lindo? Isso só pode ser possível enquanto a pessoa não conhecer, preste atenção à palavra, não conhecer a Cristo. Se eu não conheço a Cristo, possivelmente eu posso ser manipulado por filosofias, por sutilezas. Preste atenção nisso, que o apóstolo Paulo está ensinando às igrejas. Mas por quê? Porque eu preciso ter uma condição de conhecimento tal que eu tenho que saber que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não faltou nada. Toda a plenitude é o máximo que se pode ter, irmãos. É o máximo que se pode chegar. É toda a plenitude da divindade está habitando Cristo. Entendeu? Toda a plenitude. Não é um pouco da plenitude, não, é toda a plenitude, segundo o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aí ele fala assim, ó, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e o 10: e estáis como? Vocês estão como, pessoal? Perfeitos? Onde? Nele. Viu, irmão Serginho? Nós estamos perfeitos. Nós não seremos perfeitos. Nós não vamos esperar o final da nossa vida morrer para saber se nós vamos ser perfeitos ou não. Tá? Não é o que eu faço, é o que ele fez por nós. Então preste muita atenção aqui no versículo 10. E vocês já estão perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Tá faltando. Olha, só de ler isso aqui, você já pode falar assim, poxa, então para mim não falta mais nada. É só de entender isso aqui. Aí no 10 ele fala assim, no 11 ele fala assim, olha, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne. A circuncisão de Cristo é essa circuncisão que nós estamos circuncidados. Nós somos marcados em Cristo. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Então as pessoas ainda não querem ressuscitar um dia, irmãos, com outro corpo, para ir para outro ambiente aí geográfico, para lá receber um galardão ou receber governo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês já foram, tá? Vocês já foram sepultados no batismo, já morreram. Nele também vocês já ressuscitaram, vocês já foram como falar, arrebatados, né? Que a pessoa fala do arrebatamento. Isso já aconteceu nele. Versículo 12, né? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então você também já ressuscitou dos mortos. Nós já ressuscitamos dos mortos. Isso não é uma coisa lá para frente, não, irmão. Isso aqui não é coisa para o futuro, não. Isso aqui é coisa que aconteceu na vinda de Jesus aqui na Terra. Isso aqui aconteceu já. E não vai acontecer. Jesus não vai voltar de novo, igual a igreja fica esperando. A obra que ele tinha que fazer já está pronta. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, todo o milagre da morte e ressurreição
da humanidade, ela aconteceu aonde, irmãos? Na cruz. Isso aqui já aconteceu, não vai acontecer. Hoje nós vivemos o pós-cruz. É isso que a pessoa precisa entender. É isso que ela precisa ter de conhecimento. Então, toda a obra que precisava ser feita, ela foi findada, ela acabou onde? Na cruz. E para nós é a mesma coisa. Toda obra de crescimento nosso, toda obra de formação nossa, ela vai acabar onde? Na cruz também. Na cruz ela vai acabar. Aí no 15 ele fala assim, ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou onde? Onde que ele triunfou? Do mal. Onde que ele venceu o inferno? Onde ele venceu o diabo? Onde ele venceu todo o mal, que era contrário? Nele mesmo. Entendeu? Não houve uma batalha fora, um Gog e Magog, uma batalha entre o bem e o mal com ar. Não, essa batalha ela é feita onde? Dentro de nós. Ela acontece onde? Dentro de nós. Entre o que é Cristo e o que é anticristo. Ela acontece dentro de nós. E ele triunfou isso, mostrando para nós como triunfar. Versículo 16, irmão Sérgio. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, porque a religião julgava pelo comer, era tradição deles fazer isso, era normal eles fazerem isso. Eles eram ensinados a fazer isso, a praticar esse julgamento pelo comer ou pelo beber. Você pode comer o que você quiser, você pode beber o que você quiser, que ninguém deve te julgar. Ou por causa dos dias de festa. Ah, irmão Arlindo, você foi em tal lugar no dia do santo tal? E daí? Ninguém me julgue por isso, entendeu? Ou da lua nova, ou do... Irmão Arlindo, você não guarda sábado? Irmão, eu não devo ser julgado pelo dia de sábado, entendeu? Por quê? Porque isso são sombras das coisas futuras. Isso aí é pedagogia. Aquilo que foi visto e lido na Bíblia não passou de uma pedagogia, de uma sombra para apontar por algo muito maior na realização de Cristo, quando Cristo se revelou. Na sua revelação, aquilo havia sentido para que isso fosse mostrado na revelação. Ele se revelou, acabou, aquilo ali perdeu todo o sentido, ficou para trás, não tem mais o porquê daquilo ali, porque era até ele se revelar. Que são sombra das coisas futuras. Versículo 17. Mas o corpo é de Cristo. 18, irmão. Olha o que acontece com a maioria das pessoas. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Como que eu posso dominar vamos colocar assim, uma comunidade, irmão? Uma igreja, né? Um ministério. Como que eu posso dominar? Eu posso dominar? Posso. Eu posso fazer com que as pessoas ali elas vejam coisas que não são reais. Eu posso fazer que elas sintam coisas que não são reais. Eu posso fazer que elas creiam em coisas que não são reais. Que elas tenham crenças irreais. De que forma? Como que eu posso fazer isso? Dominando elas. E como que eu posso dominá-las? Qual é a forma, o apóstolo Paulo, que alguma pessoa aí que não tem conhecimento domine toda uma região, um bairro, um contexto, né? Uma cidade, um país? Como que eu posso falar? Como que eu posso perceber que há uma possibilidade de dominação a esse ponto? Porque essa pessoa ela vai usar o quê? Pretextos de humildade e culto aos anjos. Aqui ele está falando na questão de crenças, tá, irmãos? Irmãos, isso aqui é terrível. Irmã Creuza sabe, Donata sabe, o Bruno sabe que, olha, nós passamos por muitas igrejas onde eles tinham culto aos anjos. Quantos hinos que eu escutei a Donata cantar e eu batia palma, eu ficava arrepiado, eu aplaudia.
e sentir arrepio no corpo quando olha o anjo do Senhor está descendo aqui. Olha a chegada do anjo aqui nesse lugar. Nossa, aquilo ali era um alvoroço na igreja, irmão. Culto aos anjos. Isso aí é o quê? Culto aos anjos é um pretexto que eu posso usar para dominação. Então, se eu for numa igreja e a igreja começar a falar muito de anjo, de culto ao anjo, ela está tirando o foco da realidade. Qual que é a realidade? A realidade é anjo ou é Cristo? É Cristo. Ah, irmão, o sermão da igreja hoje foi maravilhoso. O pastor falou de Davi, falou de Abraão, falou de Moisés, falou de Natã, falou do Elias, falou do Eliseu, tá? E o que ele falou de Cristo? Nada. Então esse culto não valeu nada. Esse culto foi desvirtuado. Porque o foco nosso tem que ser o quê? Cristo. E Cristo, ele se revela a partir da cruz para nós. Ele se revelou, não que ele é a partir da cruz, ele é sempre. Mas ele se revelou à humanidade a partir da cruz. É ali que você vai conhecer a totalidade dele. Aí ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos. Presta atenção, Serginho. Metendo-se em coisas que não viu. Opa! Como que ele fala que vê o inferno, vê anjo, vê luz, vê espírito? Como que ele fala isso? Então ele viu. Será que ele viu? Segundo o apóstolo falou assim que eles falam coisas que eles não viu. E por que ele está falando que viu? Porque isso está onde? Estando de balde inchado onde, irmãos? Na sua mente carnal. Inchado em sua mente carnal. Compreensão e não a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Eu posso até pegar uma outra versão mais fácil aqui para você entender, irmãos. Esse versículo aqui 18, só para você entender. Eu vou pegar uma outra versão aqui comparativa, você vai ver que coisa que é esse versículo 18. Sem pressa, tá? Vamos lá. Colossenses 2:18. Você tem qual versão aí, Brunão? Eu tô na NVT. Então lê o 18 para nós, fazendo favor. 18. Peraí. 20, 19, 18. Ó, tá falando assim, ó. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Eles alegam ter visão, mas eles falam Sim. como se isso fosse o quê? Verdade, não fala? Sim. Eles Aí alegam fala ter assim, visão. Mas vem aqui que a Bíblia fala. a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Amém. Então, pessoal, o que vocês me falam das visões na igreja aí agora? Essas visões que o povo tem na igreja. Que eles acreditam piamente, eles acreditam de fato que aquilo ali é a realidade. O que vocês me falam agora? Essas visões. Eu falo que Deus acabou de desencanar isso de mim, muito embora eu nunca fiquei fissurado nisso aí. Só me veio à frente agora, porque aí estavam falando sobre a respeito do reflexo do espelho e tal, e me veio isso aí à frente. Eu acho que veio à frente, por que veio à frente? Justamente para ser explanada essa parte que está explanando. Entendeu? Exatamente, irmão, eu não tinha conhecimento, mas Deus trabalha de acordo com o que Ele quer, da forma que Ele quer, né? Então, sim, isso aí é isso que é o gostoso, é isso que é o bonito. É magnífico, pô. Isso é maravilhoso. Isso
Isso é bom demais, irmão. Olha que maravilha. Você ter o conhecimento é outra coisa, entendeu? Mas olha, seja sincero, irmão. Esse versículo 18 aqui, eu gostaria que cada um falasse o que entende desse versículo 18. O que vocês entendem desse versículo 18? O que o apóstolo está falando aqui? Pessoal, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Bom, aqui ele está sendo categórico. Eles não viram. Mas, irmão Arlindo, porque não foi com você. Eu garanto para você que eu vi. Será que você viu? Ou foi sua mente que criou aquela imagem? Você tanto gostaria de ver? Que o seu subconsciente queria que você visse isso aí para você ficar aprisionado nessas coisas. Será que isso é realidade? Também, cara, aí, para de delírio. Para de delírio. É isso aí, excelente. É que nem na época de Moisés, né? Na época de Moisés. Refletia ali é o que o povo queria ver. Mas Exato. não era. O povo não queria Deus, queria ver o rosto do Moisés brilhando. Queria ver o que eles queriam ver, é o que eles viam mesmo. A Exato. imaginação. Então, irmão, esse negócio do rosto do Moisés brilhar quando ele voltou lá da montanha, lá do morro, e o povo viu. Então, isso aí não tem tudo a ver com isso aí que você leu? O Tem povo tudo não a viu ver nada, também. mas queria ver. Mas foram todos que viram, né? Foram alguns que viram. Ah, foram alguns. É. É bem por aí. Você vai num culto. Mas pode falar, Creuza, depois eu explico. Você vai ali num culto. Não, eu vou ali na igreja porque eu preciso que Deus me revela isso. Então você já vai com aquela mente formada. Então tudo que o homem ou a mulher falar ali no púlpito, você vai transformar aquilo ali como se fosse Deus falando para você. Você vai acatar aquilo ali porque você quer ouvir aquilo. Aquilo é a resposta que você queria. Entendeu? Que você esperava. Não é a realidade, mas é o que a sua mente criou. Sua mente idealizou aquilo ali e aquilo ali foi falado, você transformou aquilo ali na verdade, na vontade que fosse, naquilo que fosse verdade para você, no seu entendimento. É isso aí. Irmão, o negócio é tão sério que na versão transformadora onde que o Bruno leu, nós vamos ver o versículo dizendo assim, ó, não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos. Ele falou, não aceite. Verdade. Isso aqui tá claro, olha, não aceite isso. Teve adoração de anjo? Teve. Não aceite, irmãos. Porque o foco não é anjo. Não é a real. O que é o foco? Cristo. Tudo que sair de Cristo, não aceite. Não é verdade. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Olha o que ele fala aqui, ó. E que alegam ter visões, eles alegam ter visões a respeito dessas coisas. Carnal ainda. Né? As visões, irmãos, que eles entregam por aí são visões para fazer o quê? Para libertar ou para aprisionar as pessoas? Fala a verdade. Visionar. E essas visões aí, normalmente, elas não têm nada a ver com aquilo que é Cristo revelado. Pode ver, não tem nada a ver com aquilo que é Cristo revelado. É sempre alguma coisa fora daquilo que é Cristo revelado. Entendeu? Aí ele fala assim, olha, ter visões a respeito dessas coisas. Olha isso aqui, irmãos. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Para manter esse orgulho, ele tem que ter sempre uma nova visão. Tem que ver uma coisa maior. Por exemplo, nós estamos num culto aqui, o irmão Serginho teve uma visão de Deus e contou hoje. Bom, eu sou orgulhoso, eu não posso deixar que a visão dele seja maior que a minha. Então, a semana que vem eu tenho que contar uma visão maior do que a dele. E assim vai crescendo. O culto às visões, o culto aos anjos, o culto àquilo que não é a realidade.
Baseando-se todas, isso aí foi tudo baseado no quê? Numa mente pecaminosa? Você vai basear a fé sua numa mente pecaminosa de uma pessoa? Ou você vai aprender a crer, a viver a fé por si só? Entendeu? Ainda que eu tive alguma visão, ela foi criada onde essa visão? Realmente. Na minha mente pecaminosa. E eu vou basear minha fé nessa visão? Ou vou basear toda a minha fé em Cristo? Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo, viu, irmãos? Porque isso é muito sério. Eu já tentei ter uma conversa a esse nível com esse grupo aqui lá atrás, só que eu não pude ter. Quando eu comecei a falar, eu fui rechaçado. E eles não estão ligados a Cristo. Irmão, você acha que isso aqui não é sério? Qual que é a minha importância? É estar ligado a Cristo ou viver baseado em visões criadas na minha mente pecaminosa? E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. Aí ele fala assim, ó, o corpo cresce à medida, sabe? Você vai se desenvolver à medida que você se nutre de Deus e não dessas coisas. Porque essas coisas criadas na mente humana não te nutrem para você crescer. Você nunca vai crescer. Você vai ser nanico no entendimento, irmão, na compreensão. Não vai crescer. Aparentemente, nossa, essa semana foi boa na igreja, hein? Foi espiritual total. Deus movimentou o barco naquele lugar. Só que você não cresceu nada. Por quê? Continua o mesmo escravo de sempre. Irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo. Olha, sinceramente isso. É um assunto difícil de conversar. É um assunto difícil. Falar que a pessoa que se baseia em coisas criadas na mente, eles não estão ligados a Cristo, isso é forte, hein, irmãos? Quem está ligado a Cristo jamais vai ficar olhando para essas coisas. Fala. Explica no entendimento orgânico esse versículo aí, porque na hora que fala ligados a Cristo, as pessoas vão falar assim, né? Peraí, eu não estou ligado a Cristo. Agora há pouco, lá atrás, acho que no versículo 10, né? Tá falando que eu tô completo, como é que eu não tô ligado agora a Cristo, entendeu? Sim. Porque muitas pessoas se perdem nesse ligado é o entendimento deles não tá em Cristo. Exato. Entendeu? Bruno. Entendeu? Muito boa essa pergunta, irmão. Porque lá no versículo 10 fala, né? Portanto, porque estão nele, né, em Deus, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão o quê? Completos. Isso. Mas aí, eu só estou completo se eu estiver onde, irmão? Ah, mas eu não estou totalmente nele. Eu estou nele, mas eu também estou numa visão que a minha mente me mostrou. Então, você não está completo, irmão. Organicamente falando, você não está em Cristo. Porque estar em Cristo está o quê? 100% em Cristo. E 100% em Cristo, você não precisa de anjo, você não precisa de arcanjo, você não precisa de querubim, você não precisa de serafim. 100% em Cristo, você não precisa ser amado. É aquilo que a gente fala. Você não precisa ser acolhido, você não precisa que alguém goste de você, você não precisa que o médico fale aquilo que você quer ouvir. Não é, Bruno? Quando você está 100% em Cristo, irmãos, você está o quê? Mas para isso eu tenho que estar o quê? Com a mente em Cristo. Eu estou com a mente em Cristo, mas também estou com a mente na igreja. Naquilo que a igreja fala, enfatizando coisas da mente carnal pecaminosa. Então, você não vai experimentar. É uma decisão de quem? Experimentar isso. Deus te deu, preparou, te colocou nisso. Mas cabe a quem experimentar isso e viver isso? Nossa. Isso é orgânico, tá, irmão? Isso é que o irmão Bruno tá falando. Isso é orgânico. Ele foi muito enfatizante. Ele chegou no ponto, ó. É orgânico.
Não é religião isso aqui. Isso não é entendimento, irmão. Isso não é entendimento, isso é orgânico. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Isso é real ou não é, irmão Valdecir? Isso aqui que está escrito aqui. Eu praticamente, ó, há 4 anos atrás, eu estava muito longe. Tempo bem pertinho, né? Bem junto, né? Tempo todo o tempo. Mas eu estava desligado. E então? E como que você fez para ligar a coisa aí? É só virar a chave. É só virar a chave, é só conhecer, tendo conhecimento mesmo. É só conhecimento. Eu lembro, o irmão Valdecir, lá no comecinho, ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci, irmão. Ele falou assim, irmão Arlindo, o evangelho orgânico é o código que decifra a vida. Meu pai, aquilo ali foi forte, hein, cara? Eu consegui decifrar toda a vida através do evangelho orgânico. O evangelho orgânico te dá a luz, irmão, pra você viver. Não é isso, Cândido? Tem isso. Era o que a gente tava precisando, né? Era a chave que a gente tava precisando para entrar para vir para a realidade, né? Para entrar para a vida, para nascer de novo. Agora eu já tô com 4 anos, já tô caminhando bem até. Já tá velho, já. Como é que fala? O baú tava fechado, né? Agora tá aberto. Aberto, mano. Mas se querer ter um conhecimento mesmo, assim, ó, para matar a charada mesmo, entendeu? Conhecer os 5 primeiros livros ali da criação do mundo aí, cara. Não precisa nem do Novo Testamento. Cada história te dá a base para você entrar no orgânico, né, irmão Valdecir? Isso é realidade, irmão. Cada história bíblica. Ixi, meu pai. É surpreendente. Quem participou dessas igrejas pentecostais, né? Essas igrejas assim que gostam desse movimento do espírito, da falar em língua estranha, CCB, né, Serginho? Eles gostam muito de visões, irmão. Gostam muito de visões, de sonho, de revelações. Eu gostava disso demais, demais. Eu gostava de ouvir essas coisas aí. Mas eu falava assim, mas alguma coisa não faz sentido. Eu gostava de ouvir também. Mas eu olhava para aquilo que eu estudava e via essa movimentação e falava, mas alguma coisa aqui não faz sentido. Eu acho que eu estou errado em alguma coisa. Eu pensava que o erro estava em mim, sabe? Acho que eu estou errado em alguma coisa. Depois eu fui estudando, fui tendo a coragem, viu, irmão? Eu fui tendo a coragem de olhar para a realidade, para a palavra mesmo como ela é. Porque para você desconstruir aquilo que a religião te impõe, você tem que ter coragem. Você tem que olhar para a palavra, não, isso aqui não aconteceu. Eles estão dizendo que aconteceu, mas é mentira deles, porque a verdade está onde? Está na revelação aqui de Cristo. Ah, Morlinda, é porque você nunca teve esse prazer de ter uma visão. Eu sei o que eu vi. Eu não estou duvidando do que você viu. Mas eu estou falando que aquilo que você viu não é a realidade. Eu não duvido do que você viu, do que você deixou de ver. Você realmente viu aquilo ali. Não estou falando que você é mentiroso. Eu estou dizendo para você que essa visão que você teve não é verdade. Mas você não é mentiroso, porque você viu. Você está sendo sincero naquilo que você viu. E eu estou sendo sincero em dizer para você que isso que você viu foi somente que criou. Não é Cristo. É isso que eu estou dizendo. Mas na época que a gente estava conversando, não sei se os irmãos lembram, isso aqui foi difícil para mim porque eu tive que parar de falar porque os irmãos não entenderam. Hoje eu creio que os irmãos estão entendendo melhor. Tem mais condição de entender isso que eu estou dizendo. É aquela coisa, né? Na época lá atrás, né? A gente tava lá na igreja lá, falava, né? Nossa, todo mundo recebendo o Espírito Santo, todo mundo rodopiando, é fogo, é fogo, é fogo, né? Aí, como é que todo mundo tá sentindo um menos eu? Nós tínhamos essa dúvida, né? Aí chegava a dúvida lá, pastor, eu não tô sentindo esse negócio de fogo, né? Rodopiar, Espírito Santo. Irmão, seguinte, jejum, 40 dias, pão e água.
e joelho no chão. E lá vai, 40 dias, joelho no chão, pão e água rolando. Aí aí chega na igreja, hoje eu tô... Hoje eu pronto tô pro Espírito Santo. quase santo hoje eu tô. E lá vai de novo, Olha, todo mundo eu cheguei a passar por rodopiando, e isso aí. é fogo, é Espírito Santo descendo. Pastor, de novo, tô aqui, não senti nada. Irmão, o povo aqui tá acostumado a sair há 1 ano, joelho no chão, pão e água. Mais joelho, vamos. E assim ia a vida. Então, Então, eu eu jurava pra você que... passei por isso aí, viu? E é o seguinte, conversa é o seguinte, eu me sentia um freezer na igreja, que nem você falou. Todo mundo pulando, que nem pipoca, um manifesta do lado, manifesta do outro. O outro que eu sabia que era bem santo, saracanta, lamanaia, várias línguas, evidências de 10 línguas diferentes. E eu parecia um freezer. Falei, pai, o que está acontecendo comigo que eu não consigo sentir isso? Eu já morria de medo. Sou muito pecador, entendeu? E aí a minha mente já queria pensar besteira. Eu falava, não vou conseguir nunca nada na minha vida, eu não vou ter essas visões. E aí comecei a buscar. Irmão, se você ora uma vez, ora duas. Se você ora duas, ora 4. De 4 para 8, 8 para 16. Entendeu? Era assim a pregação. Entendeu? Você não está sentindo nada, não sei o que, piriri, pororó. Eu falei, meu pai do céu, eu não posso sair daqui, eu não posso largar disso, eu tenho que sentir isso. E quanto que eu já busquei para poder ter revelação? Pô, mas que esse irmão é mais santo que eu? Aí eu trabalhava num lugar que eu passava numa rua, uma avenida industrial aqui em Santo André. Antigamente era indústria de fora a fora. Hoje é uma coisa ou outra que tem lá, né? E o que tem muito é travesti, né? De fora a fora. E tem um irmão que hoje é ancião, ele passava de lá para cá da empresa que ele trabalhava, carregado de vidro. E eu passava daqui para lá com o ônibus. E normalmente eu encontrava com ele. Rapaz, o homem vinha no volante, olhando reto assim, ó, sabe? Porque era lotado de travesti, e era de dia, não era de noite, entendeu? O cara passava assim, como que se fosse, tipo assim, que se eu olhar para isso aí e não vou ter revelação, Deus vai me cobrar, sabe? E eu falava, esse irmão é santo demais, sabe? Escravidão. Então, escravidão, irmão. Pô, fala sério. É isso aí. Mas isso aí é muito libertador, o que veio hoje aí também. E nada. Essa foi muito ele boa. não olhava porque ele tinha medo de fraquejar e virar um também. Irmã Donata, vai saber. Vai saber. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmão. A gente está falando desse assunto aqui. Vocês acham que existem princípios espirituais do mundo? Mas claro, é o que só tem. Então, vocês acham que existem princípios espirituais do mundo? É isso que vocês acham que existe? Como que é, irmão? Não entendi. Vocês entendem? O que vocês entendem sobre os princípios espirituais? Existem os princípios espirituais do mundo? Isso existe? Não sei nem o que é isso. Não, o macumbeiro acha que o espírito os princípios espirituais do macumbeiro vêm da onde? Boa pergunta, Donato. O macumbeiro, os princípios espirituais, por exemplo, da CCB, ela vem da onde, irmão? Do mundo. Ou vem de Deus? Do mundo. Da terra. Eles acham que é de Deus. O espírita kardecista acha que é de Deus. Cada religião acha que é de Deus. E não é, é do mundo. É a mente humana que criou isso. Ô, irmão Sérgio, por que nós fomos enganados eu fui enganado durante 30 anos com esses princípios espirituais do mundo? Por quê? Porque eu não deixava com que os princípios de Deus viessem a fluir sobre mim. PSL. Não é? E o apóstolo Paulo fala disso aqui, olha, no Colossenses mesmo, ó. Eu nunca acreditei nessa bagunça. Mas tem gente que morre por isso, viu, Cirene? Ele vive por isso. Graças a Deus que você foi liberta disso. Essa eu fui esperto.
Pergunta pro Serginho para você ver o quanto para ele foi difícil ele se libertar disso. Pergunta para ele. Ainda está Nossa, sendo. Ainda tá está sendo sendo. ainda. Tem coisa ainda que eu falei hoje mesmo, né? Mas eu acho que eu já passei de 50% já de libertação. Já. Eu já Processo, você tá... passei. Só que você sabe que tem coisa que você fala, tipo, você fica zombando disso e, e isso pode causar uma represália contra você. Quem que no caso seria? Seria Deus botar a mão dele em mim, entendeu? Poxa, eu já passei tanto por isso, meu. Falei, não, pô, Deus não bota a mão em ninguém, não. Você que põe a tua mão mesmo em você e se arrebenta. É que nem o irmão Arlindo falou aí, se ele falasse as coisas que ele disse hoje lá, na época lá, que ele estava querendo falar, seria uma destruição, né, Arlindo? Não, a gente percebeu que o povo não pegou, legal, não assimilou, irmão. Não tinha condição de ouvir na época, não. Mas, Serginho, mas Oi. hoje o irmão Arlindo clareou, né? Não entendi. O irmão Arlindo fez o quê? Hoje ele clareou. Nossa, hoje foi extraordinário. Esse assunto não veio à toa, né? Esse assunto Não. veio na hora certa, né? A gente vai terminar de ler o capítulo aqui porque ele é forte, tá, irmão? Vamos terminar de ler ele aqui para ficar gravado. Bora lá. Assim, então, ó. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, existem os princípios espirituais do mundo e Cristo nos deu a condição de viver fora deles, tá? Aí ele fala assim, o Paulo, ó. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, ó. Podem até parecer sábias, né? Olha, na CCB é proibido mexer em tal coisa, é proibido provar tal coisa. Na Assembleia de Deus você não pode tocar em tal coisa. Na Batista você não pode fazer tal coisa. Olha, isso parece uma coisa assim sábia, né? Pode até parecer sábia, pois exigem devoção. Para você fazer isso, você tem que ser devoto, irmão. Guardar o dia tal, fazer penitência para tal, ir na Aparecida, isso exige devoção. Ir no culto toda semana, todo domingo, né? Cantar os louvores todos, decorar ali a Bíblia, isso exige devoção. Parece coisa sábia. Não exige devoção? Exige. Exige abnegação e religiosa disciplina física. Isso exige. A pessoa para, nossa, agora eu estou abençoado, no que eu estou disciplinado fisicamente, né, Bruno? Fazer jejum, oração 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes por dia, orar no horário certo, não comer tal coisa, não mexer em tal coisa, não provar certos tipos de alimento, né, que faz mal, que é pecado, não mexer em algumas outras coisas que é pecado. Não mexe com isso não, que é pecado. Alguém vai perguntar, ô pastor, mas aqui não está escrito. Não, irmão, não mexe com isso não, que é pecado. Deixa para lá esse negócio. Isso parece o quê? Parece disciplina, né? Devoção, abnegação e religiosa, disciplina física. Mas ele fala assim, irmão, mas em nada contribuem para que você seja orgânico, ou seja, para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Se não tem contribuição orgânica, cai fora, irmão, que não vira nada. Aí acabou o assunto. Muito bom esse capítulo 2 aqui, hein, de Colossenses. Dá pra gente estudar ele mais tempo ainda, mais vezes. Mas você vê uma coisa que aí já está dizendo tudo e o povo faz tudo ao contrário. Faz. Molindo, Aí eu pergunto, sempre gostei de chouriço. Quantos anos faz que eu não como chouriço, irmão? Bobeira, entendeu? Irmão? Uhum. Chouriço, meu. Quantos anos que eu não como chouriço? Até pouco tempo atrás, aí, vamos lá, tem um chouriço e tal. Eu falei, putz, cara, eu nem gosto de chouriço, eu falei pro colega, entendeu? Mas com esse negócio de carne sufocada, sabe?
Aham. A leitoa pururucada, viu? É impura, viu? Ah, então, tá vendo aí, ó? Ó. Eita benção. Fala, Vardeci. O povo faz tudo ao contrário. O povo faz tudo ao contrário. Daí, lendo tudo esse texto aí, que o irmão leu aí, tem dificuldade pra isso aí? Existe alguma dificuldade? Não, para nós entendermos, não, mas para a maioria tem, irmão. Só que é assim, ó, esse texto está dizendo tudo aí, né? E o povo faz tudo ao contrário, mas a maioria do povo que faz os ensinamentos, eles não têm esses textos, esse versículo aí. Por isso que daí fica tudo vago, né? Mas eu digo pro irmão, você sabe que a maioria lê isso aqui e não entende, irmão. Eu falo para você que muita gente lê isso aqui e não entende. Não consegue captar aqui o orgânico da coisa, não, viu? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of a